E aí, pessoal, tudo bem? Vamos revisar os principais conceitos para a nossa prova do Enem no canal Biologia Minha Prova com o professor Rodrigo. Vamos lá, não esqueça de se inscrever no meu canal, acionar o sininho, obviamente porque você recebe a notificação e sai na frente de todo mundo. Então, vamos lá, na reta final para a nossa prova, vou passar para você agora algumas informações dos principais temas, os mais relevantes para a nossa prova do próximo final de semana. E começo a falar dos ciclos biogeoquímicos. Como nós podemos observar, o ciclo biogeoquímico que você está observando na tela é chamado ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele é, neste caso, biológico. Por que ele é um ciclo biológico? Porque temos envolvimento de seres vivos, como temos vertebrados, temos vegetais, temos bactérias, todas envolvidas no processo para fazer a fixação do nitrogênio da atmosfera. Aqui na atmosfera, temos em torno de 78% de nitrogênio. E esse nitrogênio precisa fazer a sua fixação, para que ele, nitrogênio, possa circular através dos seres vivos. Então vamos lá. A fixação do nitrogênio, o N2, para que ele possa virar NH3, amônia, é necessário a bactéria do gênero Rhizobium. Chamamos esse processo de amonificação ou fixação. A próxima etapa é pegar essa amônia ou amônio, que é NH4, NH3 ou NH4, e converter ele para NO-2. Quem é o NO-2? É o nitrito. Esse processo se chama nitrosação. E a bactéria que faz isso, principalmente, é do gênero Nitrosomonas. No próximo passo, temos o nitrito e precisamos converter em nitrato. Como assim, professor? Como se chama essa etapa? Como temos o nitrato no final, chamamos isso de nitratação. E a bactéria é do gênero Nitrobacter. Agora, esse nitrato ficará disponível para a planta e aí ele volta a ser nitrogênio. Quando que ele voltará a ser nitrogênio? Quando essa planta, por exemplo, for feita a colheita e após o plantio direto, essa planta ela retorna ao solo, ela vira palha, vira biomassa. Então, chamamos esse processo de denitrificação ou desnitrificação, beleza? Bactéria do gênero Pseudomonas. Muito bem. Esse é o ciclo biológico do nitrogênio. Temos então, mais uma vez, envolvendo aqui uma relação denominada mutualismo entre a bactéria do gênero Rhizobium e a raiz desta planta denominada leguminosa. Por que leguminosa? Porque o fruto dela é chamado legume, soja, feijão, por exemplo. Muito bem. Então, revisado o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, então vamos agora falar um pouquinho de cadeias alimentares. O que você está vendo aí é uma cadeia alimentar. O primeiro nível trófico é o produtor. Logo depois vem o consumidor primário, consumidor secundário e depois o consumidor terciário. Se eu quiser contar os níveis tróficos, então eu conto desde o primeiro, desde o produtor. Eu preciso contar, por exemplo, o produtor vai ser o meu primeiro nível trófico, depois eu tenho o segundo, depois temos o terceiro nível e assim temos o quarto nível. Temos aqui, só para você lembrar, o consumidor primário, ele é o nível 2, ele é o segundo nível trófico. E assim vai. O consumidor secundário é o terceiro, o consumidor terciário é o quarto nível trófico. Uma coisa que você não pode esquecer é que a energia nos ecossistemas é sempre unidirecional. Ela vai sempre do produtor na direção dos consumidores. E essa energia, ela é classificada como acíclica, ou seja, ela vai se perdendo ao longo de uma cadeia alimentar. Quanto mais distante você ficar do primeiro nível trófico, menos energia você vai obter. Então, a energia ela é unidirecional e acíclica, mas a matéria ela é cíclica. Por quê? Porque ela é totalmente aproveitada. Se a gente fosse falar em magnificação trófica ou bioacumulação, pensa comigo, o mercúrio, por exemplo, que não é biodegradável,
tende a se acumular nas cadeias alimentares. Então, onde você vai encontrar maior quantidade de um produto que não é biodegradável, como o mercúrio, por exemplo? Sempre no último nível trófico. Nesse caso aqui, nessa serpente, que é o quarto nível trófico, que é o consumidor terciário. Se ligou? Muito bem. Então, já passamos para o nosso próximo. Nós estamos revisando primeiro ecologia. Tu sabe que a ecologia é um dos principais temas da tua prova do Enem. Agora vamos pegar a nossa cadeia alimentar e vamos transformar a cadeia alimentar em pirâmides. Não esqueça, a base de uma pirâmide sempre será o produtor. A base é produtor. Depois eu tenho os consumidores, primários, secundários, sucessivamente. Mas a base sempre será de um produtor. Esse produtor pode ser um produtor fotossintetizante, pode ser um produtor quimiosintetizante, por exemplo, ok? Pode ser uma planta, fotossíntese, pode ser uma alga ou uma bactéria que faz um processo denominado quimiossíntese, que é, por exemplo, o rizóbio lá da fixação do nitrogênio, da amonificação. Então, uma dica: jamais uma pirâmide de energia será invertida. Como assim invertida? Terá sua base menor e vai aumentando os níveis. Jamais. Por quê? Porque a energia, sendo ela unidirecional e acíclica, ela vai diminuindo. A tendência é que mais ou menos 10% da energia, que é aquela produtividade inicial, possa ficar disponível para o próximo nível trófico. Então, jamais você terá uma pirâmide que seja ela invertida e de energia. Agora, eu tenho aqui alguns conceitos gerais que eu queria falar para vocês. Eu destaco primeiro a palavra espécie. O que é a espécie? O indivíduo tem que ser igual ou semelhante, mas o mais importante que é quando eles cruzam, se reproduzem, eles precisam ter descendentes férteis. Agora, se eu encontrar um conjunto de indivíduos da mesma espécie, logo temos uma população. Agora, se eu encontrar indivíduos que pertencem a populações diferentes, teremos aí uma comunidade. É isso aí, professor, eu estou entendendo. Mas me diz aí, o que tu acha que é um ecossistema? Quais são as condições necessárias para ter um ecossistema? Meios bióticos e abióticos. Bióticos são os seres vivos e os abióticos o não vivo. Ou seja, a terra, a umidade, o pH, aquilo que não é vivo, a atmosfera, por exemplo. Beleza? Isso é um ecossistema. Temos também a palavra biosfera, ou seja, ali na biosfera encontramos todos os ecossistemas terrestres, aquáticos de água doce ou de água salgada. Temos aí os ecossistemas terrestres, referem-se ao epinociclo. De água salgada, o talassociclo. E de água doce, o liminociclo. Lembrando, o liminociclo pode ser água parada significa ciclo de águas lóticas ou lênticas. Pensa na palavra lêntica, parada, lêntica, como se fosse lenta, ok? E uma corredeira, um rio, seria lótica. Muito bem. Agora, vamos falar de habitat. O que é um habitat? É o local onde você encontra uma espécie. É o endereço dele. Ah, professor, eu lembro, então o habitat tem que ser o endereço onde vive um determinado indivíduo, onde vive uma espécie. Agora, e nicho ecológico? O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é a profissão, é o que cada indivíduo faz enquanto espécie, desde o acordar até o adormecer. A profissão. Tem uma palavrinha importante que eu preciso destacar para vocês, que é o ecótone ou ecótono. Essa é uma área de transição entre dois ecossistemas, ecótone ou ecótono. Nesse caso, temos ali a maior biodiversidade encontrada em relação aos dois ecossistemas. Muito bem, vamos à próxima informação. Agora, vamos ver conceitos sobre pegada ecológica. Pegada ecológica são as marcas que nós, seres vivos, deixamos no planeta. Então, como é que a gente pode avaliar a pegada ecológica? Por exemplo, se eu reciclo meu lixo em casa, se eu troco, por exemplo, de equipamento eletrônico muito regularmente,
se deixo a luz acesa, se o meu consumo diário de carne é alto ou baixo, por exemplo, troco muito de roupa, compro calçado toda hora, não uso aquela minha roupa que eu comprei há pouco tempo até o final dela, enfim, vou deixando marcas. Quanto que precisa de carne para um indivíduo sobreviver? Quanto que precisa de arroz, de feijão, de moradia, de condições para que um ser vivo precise sobreviver? A isso chamamos pegada. Essa pegada ecológica, ela é avaliada em hectares. Então, quanto necessita aquele determinado ser vivo de condições de bióticas e abióticas para que ele possa sobreviver. Isso é pegada. E pegada ecológica é um tema bem atualizado, bem contemporâneo. Então, qual é a marca que um ser vivo deixa enquanto ele existe? Ok? A tua pegada ecológica é alta ou ela é baixa? Como que está a pegada ecológica da nossa espécie? Somos 7,5 ou mais já bilhões de habitantes na Terra. Quanto nós temos de condições ambientais para suportar esses limites que a Terra tem para que a gente possa sobreviver? Essa é uma indagação. Isso é pegada ecológica, beleza? Muito bem. Então, vamos a mais temas bem importantes agora. Agora falamos sobre relações desarmônicas. Temos aqui uma predação e um parasitismo. Veja, a predação, predador, temos aqui então uma relação chamada desarmônica. Quando eu tenho algo positivo e negativo, então ela é negativa, ela é desarmônica. Se eu tenho um leão, que é o predador, eu tenho uma zebra, que é a presa. Logo, não é legal para a zebra ser consumida pelo leão. Então, é uma relação desarmônica. Ok? Muito bem. Também citei aqui o parasitismo. Eu posso ter um parasita externo, como uma pulga, um carrapato, ele se chama ectoparasita. Eu também posso ter um parasita interno, como eu estou mostrando aqui o ciclo, por exemplo, dessa doença denominada esquistossomose, a barriga d'água. Aquela história, se nadou e depois coçou, esquistossoma pegou. Aproveitando a deixa, já que eu falei de esquistossomose, pensa bem. Nesse caso, o homem será o hospedeiro definitivo, ok? E nós estamos sofrendo uma doença, um parasitismo, através de um verme. Esse verme é um verme achatado, é um plateuminto, Esquistossoma mansoni. Ele, Esquistossoma mansoni, vai se reproduzir dentro do corpo de um caramujo do gênero Bionfalaria, também denominado Planorbídeo. Ele, molusco, será o hospedeiro indeterminado. Dá para dizer, então, hospedeiro indefinido, enfim, que abriga a fase assexuada. Nós somos hospedeiros definitivos, ok? Porque abrigamos a reprodução sexuada. Entra no teu corpo uma larva chamada, lembra da larva? Cercária. A larva que entra no molusco é o miracídio. O miracídio, ele tem a sua forma de locomoção é através de cílios e a cercária através de flagelos. O miracídio utiliza o corpo do molusco para se reproduzir. Como é que se chama essa reprodução? Chama-se pedogênese. Beleza? Muito bem. Aproveitamos, já revisamos uma doença que também é muito comum nas provas do Enem. Agora, vamos falar um pouquinho de relações harmônicas. Temos aqui uma protocooperação e também temos o mutualismo. Falei agora há pouco de mutualismo quando citei para vocês a bactéria do gênero Rhizóbio. Aqui eu cito para vocês uma situação importante. Temos ali um cupim. O cupim se alimenta de celulose. Mas quem está no corpo do cupim, dentro do corpo dele, é um protozoário chamado triconinfa. O cupim só consegue aproveitar a celulose, esse polissacarídeo, porque dentro do corpo dele tem um protozoário que está fazendo o trabalho para isso. Então ali eu tenho uma relação positiva, por isso é um mutualismo. Nesse caso é obrigatório. Ao lado eu tenho uma formação liquênica, é um líquen. Ele é formado por algas unicelulares, algas do filo das chamadas clorofícias, algas verdes, e também temos um fungo, que geralmente é um ascomiceto.
O fungo é um ser consumidor e a alga é um produtor. Então trocam figurinhas, um mutualismo. Vejo também uma ave em cima do corpo de um bovino, tirando do corpo dele carrapatos. O que se chama? Primeiro, protocooperação, porque é bom para ele se alimentar e é bom também para o boi perder os carrapatos, obviamente, né? Então é positiva, mas não é obrigatório. Na outra imagem, estamos observando um crocodilo, enfim, um jacaré com a boca aberta e dentro da boca temos uma ave paliteiro. Essa ave paliteiro está comendo restos de comida que ficam na língua e nos dentes desse predador. E aí, com isso, ele não tem vermes, não perde os dentes. Então, temos também uma protocooperação. É bom para a ave paliteiro e é bom para ele, réptil, crocodilo ou jacaré. Positivo, mas não é obrigatório, logo se chama protocooperação. Muito bem. Vamos agora para a nossa próxima informação e agora vamos falar um pouquinho de sistema circulatório. Encerramos um pouco a nossa matéria sobre ecologia e vamos falar sobre sistema circulatório. Eu queria que você imaginasse, nessa imagem que nós temos, observa a imagem, temos um coração tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos. No lado direito do coração, nós temos um sangue chamado venoso, no lado esquerdo, um sangue chamado arterial. Quando é venoso, tem CO2, quando é arterial, encontramos O2. Toda vez que um vaso sanguíneo parte dos ventrículos, é artéria. Toda vez que um vaso sanguíneo chega nos átrios, é veia. Ok? Todas as veias conduzem sangue venoso. Todas as artérias conduzem sangue arterial, mas tem exceção. A artéria pulmonar conduz sangue venoso e as veias pulmonares conduzem sangue arterial. Ok? Lá no cordão umbilical também temos uma exceção. A veia umbilical, que é única no cordão umbilical, leva sangue arterial. E as artérias umbilicais, materna e fetal, trazem sangue venoso. Então tem 2 exceções. Beleza? A válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito se chama tricúspide ou tricúspida. A válvula que fica no lado esquerdo chama-se bicúspide ou bicúspida, ok? Muito bem. Músculo cardíaco, a contração do músculo cardíaco chama-se sístole. O relaxamento chama-se diástole. Então, sístole, diástole, beleza? Muito bem. Quem regula os batimentos cardíacos chama-se nódulo sino-atrial, o marca-passo cardíaco. E o sistema nervoso central, através do nosso bulbo raquidiano, coordena os movimentos cardiorrespiratórios. Anotou tudo isso? Muito bem. São 2 circulações. Temos a pequena circulação que começa no ventrículo direito, vai até o pulmão e termina no átrio esquerdo. Temos a grande circulação, também chamada de sistêmica, que começa no ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo e termina no átrio direito. Muito bem? Ok. A principal diferença entre o coração de um mamífero e o coração de uma ave, já que ambos são tetracavitários, a circulação é dupla, fechada e completa, a diferença é na posição da artéria aorta. No nosso caso, em mamíferos, ela é encurvada à esquerda. Das aves, ela é encurvada para a direita. Muito bem, vamos à próxima informação. Agora, vamos revisar um pouquinho de osmose. Tu lembra, né? Muita osmose na prova do Enem. Então, já a citologia, o transporte através da membrana plasmática. Quando falo em osmose, eu penso que a passagem da água através da membrana semipermeável. A água é o solvente. Então, tu tem que olhar a concentração do soluto. Se o soluto ele for maior fora da célula, menor dentro dela e maior fora, a movimentação do solvente sempre se dará do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se liga aí. Nós estamos observando, por exemplo, nesse esquema, no primeiro esquema, que a quantidade de água que entra e a quantidade que sai é igual. Por quê? Porque essa hemácia foi colocada no meio isotônico, daí não altera.
Mas como nós estamos observando aqui que está ocorrendo a entrada de água, isso é importante, é porque ela foi colocada em um meio hipotônico. Então ela vai aumentar volume, aumentar e explodir. Tu chama isso de hemólise. Se eu colocar ela no meio, olha só, hipertônico, lá fora, é mais concentrado aqui fora do que dentro dela. Então ela vai perder volume. Tu chama isso de crenação. Se fosse uma célula vegetal que fosse colocada no meio hipotônico, ela iria ficar túrgida, cheia de água, mas ela não vai romper porque tem parede celular. Então, tu chama isso de deplasmólise. Se eu colocasse uma célula vegetal no meio hipertônico, ela iria perder água para o meio. Tu chama isso de plasmólise. Então, a hemólise está para a deplasmólise, como a crenação está para a plasmólise, com a diferença básica que vegetal não rompe porque tem parede celular. Beleza, vamos lá. Tá muito bom, estamos conseguindo revisar. Vamos um pouquinho para a citologia agora, para organelas. Eu peço que você fique muito ligado nessa organela que está aqui. Essa organela que está grudada à carioteca. Como é que ela se chama? Retículo endoplasmático rugoso. Um pouco mais distante ao retículo rugoso, nós temos o retículo endoplasmático liso. Estamos observando também uma organela cheia de bolsinhas que se empilham. Esse é o sistema de Golgi, o complexo de Golgi. Então vamos lá. Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso ou granular tem por função produzir proteínas para exportar, assim como também enzimas, mas para exportação. Já o retículo liso tem por função transportar substâncias que ele produz, e essas substâncias são lipídios, alguns lipídios. Então, o retículo liso não produz proteína, produz alguns lipídios e também atua na desintoxicação. Se eu quero saber se numa célula eu tenho muitos retículos lisos, ela pode ser, por exemplo, uma célula hepática, uma célula do fígado, porque fígado, tem essa função de atuar no processo de desintoxicação. O complexo de Golgi armazena, empacota, transforma, secreta, forma o acrossomo, que é o capuz do espermatozoide, e orienta as divisões celulares nos vegetais superiores, que são as gímeno e as angiospermas, chamados de superiores porque não dependem da água para sua reprodução. Beleza? Destaquei 3 organelas para a gente nesse momento, ok? Muito bem. Vamos lá, a próxima informação. Tu sabe a principal diferença entre soro e vacina? Imunidade. Então vamos lá. Fulano foi picado pela aranha marrom, a Loxosceles. O que você vai dar para essa pessoa? Você vai administrar a essa pessoa uma vacina ou você vai administrar a essa pessoa um soro? Pera lá, se ele já foi picado, não adianta método preventivo. Agora tem que fazer o curativo. Então, o soro apresenta um efeito curativo e a vacina preventivo. O soro é composto por anticorpos e a vacina por antígenos. Antígenos que podem ser vivos, enfraquecidos, atenuados ou mortos. O soro confere uma imunidade passiva, porque não ativa o teu sistema imunitário. E a vacina ativa, então confere uma imunidade ativa. Beleza? Muito bem. Então, não esqueça, temos o soro antitetânico e a vacina antitetânica. O tétano é causado por uma bactéria, o Clostridium tetani. Temos outros tipos de vacinas. A gente faz vacina contra, por exemplo, febre amarela, contra a cachumba, contra a rubéola, contra o sarampo, que é a tríplice viral, a difteria, o tétano, a coqueluche, que é a tríplice bacteriana, por exemplo. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá a mais informações. Agora, um pouco de evolução para a gente. Evolução. Matéria também bastante importante na prova do Enem. Teorias evolucionistas. Vamos falar de Lamarck e Darwin. Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck é aquele cara que defendia a teoria da evolução
a lei do uso e do desuso. E ele também afirmava que as características hereditárias eram, ou melhor, adquiridas, eram transmitidas aos descendentes. Vou repetir. Lamarck, lei do uso e do desuso, e afirmava que tudo aquilo que tu adquiridas, você transmite à tua prole. Já Darwin falava em seleção, os mais adaptados, e ele também afirmava que características hereditárias eram transmitidas à sua descendência, à sua prole. Então havia aí uma divergência de informações. Charles Darwin, que é o nosso ainda contemporâneo, porque existe ainda a teoria neodarwinista, a teoria sintética da evolução, que pega essa informação de Charles Darwin, a seleção natural, e acrescenta mais outros itens, como as mutações, a variabilidade genética, o crossing over, o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo, para a gente formatar os conceitos contemporâneos sobre a evolução. Então, o que um falava sobre o pescoço da girafa, o que o outro falava? Lamarck dizia que as girafas tiveram um pescoço aumentado devido à necessidade de comer alimentos em locais mais altos, em árvores mais altas. E com isso a lei do uso e desuso foi prolongando o tamanho do pescoço. Já Darwin, ao encontrar fósseis de animais, de girafas ancestrais, identificou que na ancestralidade tinha girafa de pescoço curto, médio e longo. E o meio selecionou as mais adaptadas, não as mais fortes, as mais adaptadas, que é aquela que tinha pescoço longo. Então, a teoria da seleção natural. Beleza? Então, fixe bem esses conceitos. Muito importante saber diferenciar uma coisa da outra. Eu citei para vocês 3 teorias. Eu citei a lamarquista, a darwinista e a neodarwinista. Essa neodarwinista, ela começa acrescentando conceitos de Mendel, para depois ela se configurar numa teoria sintética, uma teoria moderna, onde eu falei para vocês que tem esses 5 pontos: seleção natural, mutações, crossing over, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Tem uma palavrinha que eu queria falar para vocês chamada especiação, que significa originar novas espécies. A especiação pode ser simpátrica e também alopátrica. A especiação simpátrica é aquela que acontece, por exemplo, vivia numa região um montão de lagartos. A partir disso começa a formar o Rio São Francisco, começa a dividir a população de lagartos. Uns ficam para a margem direita e outros ficam para a margem esquerda, beleza? Muito bem. Com o passar de milhões de anos, essas espécies começam a divergir e originar novas espécies por especiação chamada simpátrica, porque aconteceu na mesma área geográfica. Hoje, essas populações não conseguem mais se reproduzir e nem têm mais os mesmos nichos ecológicos. A especiação alopátrica é aquela que acontece em locais geograficamente distintos, ok? Muito bem. Então, vamos agora, ainda na evolução, falar um pouquinho sobre o que é órgãos homólogos e análogos. Órgãos homólogos, mesma origem embrionária. Função, a função vai ser diferente. Por exemplo, temos aqui, observa comigo, eu tenho aqui a pata de um cavalo, tenho aqui a mão do homem, a asa de um morcego, por exemplo, ok? Ou a nadadeira de uma baleia, todos são mamíferos. Então, a origem embrionária é a mesma, a função é diferente. Um corre, caminha, nada, voa. Então, se tem a origem embrionária igual e a função é diferente, há entre eles homologia. Beleza? A asa do morcego e a nadadeira peitoral de quem? Da baleia, por exemplo. Ok? Então, órgãos homólogos. Agora, órgãos análogos é o que você encontra onde a origem embrionária ela é diferente, mas a função é igual ou semelhante. Temos aqui, observa comigo, temos um golfinho, temos um ictiosauro, um réptil extinto, e um tubarão, um peixe cartilaginoso. São muito parecidos anatomicamente. Foi o meio que fez com que eles ficassem assim. Então, temos aí órgãos análogos, porque eu tenho ali um réptil, temos um peixe e temos um mamífero. A origem embrionária não é a mesma. Se ligou aí? Muito bem, mas tem mais coisa que eu queria passar para você. Por exemplo,
Quando se fala em órgãos homólogos, eu penso em irradiação. Há um ancestral comum e a partir dele mais indivíduos irradiaram-se ou formaram-se a partir de um comum. Chama-se irradiação adaptativa. Quando falo em analogia, eu falo em convergência. O meio converge para que os seres fossem anatomicamente parecidos. Se ligou? Então, a divergência é para homólogos e a convergência é para análogos. Se ligou aí? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho de genética. Não posso fazer uma aula de revisão e não falar de genética. Então, temos aqui nesse meu esquema o soro anti-A e anti-B, que significa aglutinina. As aglutininas são encontradas no plasma sanguíneo e os aglutinogênios encontrados na superfície das hemácias. No lugar onde houve uma aglutinação, então tem que ficar ligado que ali tem um antígeno. Por exemplo, se aglutinou aqui com o anti-B, então é porque esse indivíduo, no lote 1, por exemplo, tinha o aglutinogênio B. Quem tem o aglutinogênio B pertence ao sangue B. Então, veja que não aglutinou com o anti-A, somente aglutinou com o anti-B. Então, o sangue é B. Então, se liga assim. Agora, aglutinou com o anti-A e não aglutinou com o anti-B. Então, o sangue é A. Então, inicialmente, tu tem o sangue B desse indivíduo. Depois, tu tem o sangue A. Agora, o terceiro aglutinou com os dois, com o anti-A e com o anti-B. Então, ele tem os dois aglutinogênios. Logo, essa pessoa é AB. Ele é o receptor universal. Agora, não aglutinou com nenhum. Então, aqui não tem aglutinogênio. Quem não tem aglutinogênio tem sangue O. E por último, temos aqui um que aglutinou só com o anti-B, de novo, e não aglutinou com o anti-A. Então, ele também será do sangue denominado sangue B. Então, esse esquema é um esquema que já caiu na prova do Enem. É o mesmo, que é na prova do Enem. Eu perguntava quantos litros tinha disponível para tal pessoa. Nem falava em RH, por exemplo. Então, se fosse hipoteticamente uma pessoa de sangue O, ele é doador universal. Mas ele só recebe dele mesmo. Então, aqui eu tenho somente 15 litros de uma pessoa O. Beleza? Agora, se ele é AB, o AB ele é receptor. O receptor recebe de todos. Agora, se liga aí. Pessoas que são positivas doam para pessoas positivas. Mas elas não podem doar para pessoas negativas. Por exemplo, se eu sou O negativo, eu sou o melhor doador. Mas na hora de receber, eu só recebo de O negativo. Porque eu não posso receber de pessoas positivas. Se ligou? Muito bem. E agora, nós vamos a mais uma parte da matéria, que é o código genético. O código genético é o universal. Todos os seres vivos são regidos por esse código que vocês estão vendo. Não importa se é uma minhoca, alface, qualquer um. O código genético é degenerado. Por quê? Porque uma trinca de bases codifica um aminoácido. E ele pode ser codificado por trincas diferentes. O código genético tem um ponto inicial, que é a trinca adenina-uracila-guanina, que codifica o aminoácido metionina. Ok? O código genético tem ponto final. E o ponto final, como nós podemos observar, ele é determinado pela trinca UAA, UAG e UGA. São 3 pontos finais. Então, 4 características do código genético. As bases nitrogenadas são púricas e pirimídicas. Púricas, água, AG. Pura, água pura. Púrica, adenina e guanina. Ok? Para o DNA e para o RNA. As pirimídicas, citosina e timina no DNA e citosina e uracila no RNA. Timina é exclusiva do DNA e uracila é exclusiva do RNA. Mais uma coisa, o DNA é o ácido da hereditariedade e o RNA da produção de proteínas. Beleza? Muito bem. Então, pontes de hidrogênio. Há 2 pontes de hidrogênio ligando A e T, T e A. E 3 pontes ligando C, G, G, C. Beleza? Muito bem. Pessoal, foi uma aula rápida, com conceitos rápidos, com objetivo único de revisão.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê um joinha, indique para alguém, assista mais vezes e eu espero realmente que tenha feito um efeito positivo para que você possa ir para a tua prova e depois tu me manda o feedback, se você gostou ou não gostou, beleza? Outra coisa importante, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e também, mais uma vez, acione o sininho. Valeu, até mais, tchau, tchau!